Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e este canal tem por objetivo edificar a vida dos nossos irmãos e levar o Evangelho até aqueles que não o conhecem. Meus irmãos, hoje eu quero falar a respeito de um assunto específico que é o sentimento de solidão. Nós que pertencemos à igreja precisamos olhar para Cristo, né? Assim como a palavra de Deus nos ensina. E quando nós olhamos para Cristo, nós vemos Jesus sendo abandonado pelos seus discípulos na última hora. Nós vemos Jesus clamando o Pai lá na cruz. E nós vemos então como Jesus sentiu-se sozinho nos seus últimos momentos aqui na terra. A igreja de Cristo, irmãos, não é diferente. Os discípulos de Cristo não são diferentes. Porque Jesus fala que as coisas que aconteceram ao Mestre também vão acontecer conosco. Porque nós não somos maiores do que Ele. As cartas do apóstolo Paulo, irmãos, também está recheada de declarações de que ele muitas vezes se sentia sozinho. Eu vou ler para vocês alguns versículos e o primeiro deles está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15. E ele, para nosso exemplo, diz assim: Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. E aqui Paulo não está falando de um gasto monetário, ele está falando de gastar-se como uma vela acesa que vai sendo gasta, né? Que vai ali consumindo. Então é disso que ele está falando. Ele está falando que ele se gastava pela vida dos irmãos de Corinto, né? E aqui, irmãos, é só um exemplo para nós de, por exemplo, sabe aqueles que você ama, por quem você ora, para quem você fala o evangelho, para quem você quer tirar do fogo, né? Para quem você quer tirar da condenação eterna e você se gasta por essa pessoa, e que muitas vezes essa pessoa gosta de te retribuir de uma maneira ruim, né? Seja com humilhações, seja com desprezo, seja com incredulidade naquilo que você fala. Às vezes a pessoa vai te ver sofrendo e vai aplaudir o teu sofrimento, vai desejar que você sofra ainda mais. Enfim, tantas coisas, né? Então Paulo está falando aqui disso. E é por isso que ele termina o versículo dizendo: ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Isso não é um privilégio de Paulo, irmãos, mas é um privilégio de toda a igreja. De todos aqueles que trabalham por Cristo, de todos aqueles que colocaram a mão no arado. Porque se Cristo passou por estas coisas, nós também vamos passar. E é isso, irmãos, que acontece porque nós estamos num mundo que não foi feito para nós. Nós estamos num mundo, como o Senhor Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, irmãos, nós estamos sedentos e aguardando pelo reino do céu, né? Onde é o nosso verdadeiro lugar e onde a tristeza não vai chegar. Agora eu vou ler para vocês Romanos capítulo 9, versículo 3, que diz assim: Porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Veja, irmãos, que o apóstolo Paulo tinha solidão no meio de seus parentes também. Porque, irmãos, o fato de Paulo entender as coisas espirituais o levava a esse tipo de coisa. A conversa de Paulo era outra conversa
Bem provavelmente, quando ele estava no meio dos seus parentes, ele queria falar de Cristo, ele queria falar sobre oração, ele queria falar sobre coisas edificantes e as pessoas não o compreendiam. Enfim, e aconteciam todas estas coisas, das quais eu já falei anteriormente aqui. Mas ele fala aqui, olha, porque eu poderia desejar, né, para que eu estivesse junto com eles. Mas Paulo era um homem que tinha inteligência espiritual. E ele mesmo disse em outro lugar que aquele que é espiritual discerne bem as coisas e de ninguém é discernido. Ou seja, ele está dizendo, aquele que é espiritual enxerga as coisas com clareza dentro do reino espiritual, mas ninguém o consegue compreender. Porque as coisas de Deus, meus irmãos, são loucura para as pessoas, para aqueles que não conhecem a Cristo. Finalmente, quero dizer a vocês mais uma situação onde Paulo se sentiu sozinho, que está registrada em 2 Timóteo capítulo 4, no versículo 16, onde ele diz assim: Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isto não lhe seja imputado. Aqui, irmãos, vemos Paulo no contexto falando a respeito de alguns irmãos que o desampararam, né? E ele está falando aqui sobre discípulos, sobre pessoas que ele deu a vida, né? Deixou tudo de lado para que ele levasse o evangelho para aquelas pessoas, e essas pessoas, no momento que ele mais precisou, no momento que ele precisava de apoio, de oração, de ajuda, de alguém dizendo, tô aqui, então ele foi desamparado, segundo as palavras dele aqui. Esse era o sentimento que ele tinha, sentimento de desamparo. Vejam, irmãos, que não é apenas por aqueles que nós estamos recentemente levando Cristo, né? Nós estamos orando ou estamos tentando levar Cristo para eles. O desamparo não acontece somente pelos parentes, mas também acontece muitas vezes pelos próprios discípulos. E não foi assim que aconteceu com o nosso Senhor? Não foi assim que aconteceu quando Jesus foi preso no Getsêmani? Que todos se esconderam e o único que foi atrás de Cristo até a crucificação foi o apóstolo João, sua mãe e as mulheres? Talvez você esteja passando por isso hoje. Talvez você esteja se sentindo sozinho hoje. E eu quero ainda continuar mostrando para você o que Paulo pensava sobre isso. Vamos perguntar a ele, Paulo, mas qual é o motivo disso, Paulo? E vamos perguntar ainda, vale a pena, Paulo, tudo isso? No capítulo 4 da carta de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo fala sobre os sofrimentos, né? Resumidamente, claro, ele fala dos sofrimentos que viveu por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, por pregar o Evangelho, por amor aos irmãos. Olha o que ele fala no versículo 15, então. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. O que Paulo, sendo um homem espiritualmente inteligente, entendia é que todo sofrimento vai gerar vida, porque todo sofrimento na carne dele gerava vida ao seu redor. E é por isso que ele continuava caminhando. Então, aqui está bem claro o motivo, né? E a outra pergunta, vale a pena, Paulo? Sim, vale, porque vai gerar vidas. Agora, então, meus irmãos, eu quero voltar com vocês em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 17 e 18, onde o apóstolo Paulo vai dizer assim: Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação,
e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra, e guardará para o seu reino celestial, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Aqui, irmãos, é o texto que eu li para vocês anteriormente, onde Paulo fala que ninguém o assistiu na sua primeira defesa, no primeiro julgamento por qual ele passou. Então, o apóstolo Paulo continua dizendo aqui, olha, vocês me desampararam, né? Mas o Senhor me assistiu. Ele não só me assistiu, mas ele também me deu força. Então aqui, o apóstolo Paulo vai falar de algumas certezas que ele tem. Mesmo no meio do sofrimento, mesmo no meio do sentimento de solidão, mesmo no meio do momento que ele vê que ele foi desamparado por muitos. Ele está falando da certeza que Cristo é a fonte de força dele. E a outra certeza, a segunda certeza que ele mostra aqui no texto, irmãos, é a certeza do seu propósito. É a certeza do chamado que Deus deu a ele. Olha, por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. Isso aqui Jesus falou para ele quando o chamou e está lá no livro de Atos. Veja que Paulo não era como a areia que quando a gente escreve nela vem a onda do mar e apaga. Paulo era um homem firme, de ânimo constante. Um homem que perseverava. Ele recebeu um chamado e foi até o fim, independente do custo. A terceira certeza que o apóstolo Paulo diz aqui nesses 2 versículos é que ele está guardado. Está guardado para o reino de Deus, né? Ou seja, ele está guardado por Cristo. Ou melhor dizendo, ele está guardado em Cristo e ele sabe que das mãos de Cristo ninguém pode roubá-lo. E a quarta certeza que o apóstolo Paulo nos ensina aqui nesses 2 versículos é que há um reino celestial nos aguardando, né? Assim como aguardava Paulo e ele também ansiava pelo reino, também está nos aguardando. E nós também ansiamos por esse reino. Glórias ao Senhor Jesus Cristo pelo exemplo na vida de Paulo. E glórias ao Senhor Jesus Cristo porque hoje nós temos a palavra de Deus para nos ensinar todas estas coisas. Para que a gente mantenha também o nosso ânimo firme. Para que a gente também seja perseverante no bom combate. Para que a gente também tenha a esperança de estarmos guardados em Cristo Jesus e possamos esperar pelo reino que está preparado para nós. Irmãos, isso não é pouco, isso é algo tremendo e maravilhoso e que a gente só descobre quando a gente está sofrendo por Cristo, assim como Paulo. Não pense que aquilo que você pode estar passando neste momento é algo de graça, é algo à toa. Não é assim. É algo que vai produzir uma coroa na glória. Amém? Era isso que eu tinha para compartilhar. Se você gostou dessa mensagem, entendeu que ela edifica vidas, por favor, deixe o seu like, compartilhe e comente. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém.